Hello! Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, já depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Vamos embora. A aula de hoje vai ser sobre bariátrica. Deixa eu só... Bom, gente, essa aula eu preferi dar ela no Instagram porque é uma aula que eu preciso fazer muito esquema, né? É uma aula, eu acho que é a aula que eu mais preciso do quadro. E aí meio que eu fiz uma gambiarra aqui em casa pra fazer o uso do quadro. Mas se alguma coisa não ficou clara, vocês podem me procurar e a gente pode tentar, enfim, pelo Zoom ou por qualquer outra ferramenta que a gente consiga aprender melhor, né, o conteúdo, tá? Então vamos embora. Deixa eu só abrir aqui slide. Só um minutinho. Que aqui apagou tudo aqui, aí, enfim, mas vamos lá. Bom, como eu falei inicialmente, a nossa aula, nós vamos trabalhar hoje vamos falar um pouco sobre bariátrica. E assim, bariátrica, esse nome, ele é muito geral, porque quando a gente fala em bariátrica, a gente pensa que é uma bariátrica só, né? Mas na verdade a gente tá falando de 4 tipos de bariátrica. Então, para cada tipo de bariátrica, existe um volume diferente. Então, basicamente, nós vamos trabalhar, né, as 4 tipos, né, de bariátrica. Então, inicialmente, é importante que vocês, é uma coisa que até mesmo eu cobro muito na prova, que vocês entendam quais são os 4 tipos de bariátrica. Por quê? Ah, Paula, mas a gente não vai ser cirurgião, óbvio. Mas vocês precisam entender a cirurgia, porque, como eu falei pra vocês, a dieta, ela vai depender da cirurgia. Então, quando você entende a cirurgia, você vai entender a dieta. É uma consequência, tá? Então, eu vou começar falando, né, do primeiro tipo, né, de bariátrica. E vou mostrar aqui pra vocês uma imagem, tá? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de banda gástrica, ou que normalmente algumas pessoas usam como anel, né, esse termo, mas não é tão usado. Então, essa banda gástrica, ela não é muito famosa aqui no Brasil, ela é mais utilizada, né, nos Estados Unidos, né? Então, basicamente, o que seria essa banda gástrica? Utiliza-se uma fita gástrica. Então, justamente aqui está o estômago do paciente, né? E aí, o que acontece? É colocado uma fita gástrica exatamente na região do fundo do estômago. Então, você vê aqui que essa banda gástrica é uma fita, né, que está em volta, uma fita gástrica que fica em volta, né, justamente do estômago. E aí você vê o espaço, né, como é pequeno, né? Então, o paciente, por exemplo, aqui ele tolera 100 ml. Se você coloca 200 ml nesse espaço aqui, o que é que vai acontecer? O paciente, ele vai ter um episódio emético, ele vai vomitar, né? Então, por isso que é importante a gente entender a cirurgia, para que a gente entenda o volume. E sabendo que essa banda gástrica, gente, ela é extremamente regulável, né? Então, o cirurgião, ele pode regular aqui. Então, ele pode tanto diminuir, né, aqui o diâmetro do estômago, como ele também pode aumentar esse diâmetro do estômago. Obviamente, gente, que ele vai colocar digamos assim, de uma maneira geral, o que é que vai ser controlado? A capacidade gástrica. Aqui só vai tolerar 100 ml, tá? Então, eu coloco aqui 100 ml para o paciente e ele vai aos pouquinhos, né? Vai passando, né? Essa dieta vai vindo aos pouquinhos aqui para as demais partes do estômago, né? Só que se eu coloco mais de 100 ml aqui para o paciente, por isso que num caso de uma cirurgia, como eu falei para vocês, uma cirurgia que envolve a banda gástrica, ele só tolera 100, porque se você coloca 200, 150, vai voltar, porque, ou seja, essa capacidade gástrica aqui não vai suportar este volume. Então, esse tipo de bariátrica a gente chama de banda gástrica. É feito no Brasil? É a mais utilizada no Brasil? Não. É o melhor padrão, é o padrão ouro? Não.
Mas ela é feita, assim, digamos, ela é muito mais frequente nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil ainda é feita, tá? Existe um número considerável, significativo de pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, tá? Bom, aqui a gente vai ver o segundo tipo de bariátrica, tá? Que a gente chama... lembrando, gente, que só rapidinho aqui, a gente pode dizer que esse tipo de bariátrica é do tipo restritiva e não desabsortiva. Mas por que ela é restritiva? Porque você apenas está restringindo a capacidade do estômago, tá? Ou seja, eu não alterei o local de absorção dos nutrientes. Então, ou seja, aqui geralmente os macronutrientes, né, principalmente, né, o carboidrato, na verdade os macronutrientes de uma maneira geral, eles são absorvidos geralmente nesse C, né? Toda vez que vocês verem uma figura logo abaixo do estômago em formato de C, a gente chama de duodeno. Então, ou seja, o alimento continua sendo absorvido no duodeno. Então, por isso que a gente chama de banda gástrica, essa banda gástrica, a gente chama ela do tipo restritiva. Por quê? Porque eu estou restringindo apenas o quê? A capacidade gástrica do estômago. Ela pode ser desabsortiva? Não. Por quê? Porque eu não estou alterando o local de absorção, tá? Então, ela é do tipo restritiva. Paula, por que vocês estão falando tanto de restritiva e desabsortiva? Porque mais na frente, a gente vai ver que todas as bariátricas do tipo restritiva, a gente vai colocar um volume de 100 ml a cada 2 horas, tá? E aí, não se preocupa não, que tudo isso que eu tô falando aqui, eu vou fazer um esqueminha aqui na folha, como se fosse o quadro, pra gente memorizar. Mas, inicialmente, eu quero que vocês entendam porque ela é restritiva. Porque eu só restringi o estômago, né? E a capacidade, né, e o local de absorção continua o mesmo. Então, ela não é desabsortiva. Ela é apenas restritiva. E a gente vai ver que todas as bariátricas restritivas, o volume é de 100 ml a cada 2 horas, né? Agora, quando ela é desabsortiva, a gente vai ver que o volume vai ser diferente, vai fugir à regra, tá? Então, primeira cirurgia bariátrica, a gente falou da banda gástrica, tá? Bom, existe essa que é digamos assim, a sleeve, né? Ela é conhecida como sleeve, ou também conhecida como gastrectomia vertical. Essa aqui é a que, digamos assim, que é a mais... no Brasil, é que é a mais, digamos assim... Em primeiro lugar, aqui os brasileiros optam, né, digamos assim, em relação à escolha de cirurgia. Como assim, Paula? Por questões financeiras. A melhor, a gente vai ver que é essa daqui, tá? Já eu vou falar dela, que é a bypass, tá? Essa é a padrão ouro. Porém, ela mesmo sendo a melhor, ela não é a mais feita aqui no Brasil. A mais utilizada na prática, né, a que é mais realizada na prática é exatamente essa aqui, que eu vou voltar, né, que é a gastrectomia vertical. Por quê, minha gente? Veja só, essa gastrectomia vertical é uma cirurgia mais simples, tá? Quando comparada, que a gente vai ver a padrão ouro, que é a melhor, a bypass. Porque ela é mais simples, né? Então, obviamente, se a gente até olhar para a figura, né, veja, aqui é uma bariátrica do gastrectomia vertical. Agora, vamos dar uma olhadinha rápida na bypass, né? Que aqui eu não digo que é um cirurgião, né? Isso aqui não é um cirurgião. Isso aí, pra mim, é um Van Gogh, alguma coisa assim do tipo, né? É um artista, na verdade, né? Olha pra aí a cirurgia, a complexidade. Essa é a melhor. É o padrão ouro, que a gente chama de bypass ou capela. Mas... porque se ela é a melhor, por que ela não deveria ser a mais utilizada na prática? Por que isso não acontece? Porque financeiramente, gente, para o cirurgião, não é vantagem, né? Então, o mundo gira em torno do dinheiro, né? Infelizmente. Porque, por exemplo, ele recebe no SUS pelo número de cirurgias e não pela qualidade da cirurgia. Então, por exemplo, aqui ele ia ganhar, um exemplo, numa cirurgia, 15 mil reais. Certo? Só que essa cirurgia aqui demora em torno simplesmente de 6 horas, 7 horas de cirurgia. Enquanto essa aqui, você vê que a complexidade dela é menor. Então,
Então, ela, no máximo em 2 horas, o cirurgião consegue fazer. Então, numa tarde, ele consegue fazer 2 gastrectomia vertical. Enquanto que numa bypass, ele só consegue fazer uma. Então, ou seja, ele vai preferir... Cada cirurgia, digamos que ele ganha 15 mil reais. Ele vai preferir ganhar 30 mil ou 15 mil. E trabalhando na mesma quantidade de horário, né? Obviamente, ele vai convencer o paciente a fazer essa. Eu não. Eu faço o contrário. Eu convenço ele a fazer a bypass, né? A não ser, gente, se a obesidade dele, digamos assim, você sabe que para fazer gastrectomia bariátrica, digamos assim, o IMC tem que estar acima de 40, né? Ou o IMC a partir de 35, que se ele tiver comorbidades, tipo, associada. Ele tem um IMC a partir de 35, mas ele tem diabetes, hipertensão, né? Algum tipo de qualquer comorbidade associada, tá? Mas, vamos ver os motivos, né? Os prós e contras de cada um. Eu não sou 100% contra a gastrectomia vertical, não, tá, gente? Mas como a chance do estômago se dilatar novamente é muito alta, então, a depender da gravidade da obesidade, às vezes a gente pega paciente super obeso, né, com IMC de 50, 55, talvez seja mais interessante fazer uma bypass do que uma gastrectomia vertical. Porque na vertical, digamos, quando o IMC digamos assim, mais próximo de 40, talvez valha a pena uma gastrectomia vertical. Mas, assim, a chance de retornar o peso, né? Então, você vê muito paciente que faz esse tipo de cirurgia e quando dá 1 ano depois, volta tudo de novo. Então, geralmente, essa gastrectomia tem uma grande chance de volta. Ah, Paula, qual é qual é o lado positivo dessa gastrectomia vertical, né? Qual é o lado positivo? Lembrando que esse tipo de cirurgia a gente chama gastrectomia vertical, por quê? Tomia, gente, tudo o que significa tomia significa corte, secção, retirada. Eu retirei parte de quê? Do estômago. Então, eu tenho gastrectomia, ou seja, eu retirei uma parte do estômago, né, de maneira vertical. Então, ó, na vertical foi retirado o estômago. Veja que o estômago não foi tirado de maneira horizontal, foi vertical, porque existe a gastrectomia vertical e a horizontal. A gastrectomia aqui, ela é a vertical, nessa direção. Então, o que foi que eu retirei aqui? A parte vertical, né, do estômago. E aí, justamente, a gente tem as células aqui, né, que produz quem? Grelina. Né? Então, por isso que esse paciente, quando ele perde essa parte do estômago, ele perde também as células que produzem grelina. E a gente estudou grelina, né, na aula de obeso, e a gente viu que grelina produz fome. Então, se eu retiro o local de produção de grelina, significa que eu vou fazer o quê com esse paciente? Eu vou reduzir a fome desse paciente. Então, ele vai ter uma menor, digamos assim, a sensação de fome vai ser reduzida nesse paciente. Por quê? Porque eu retirei o local onde se produz grelina, tá? Bom, então, como eu falei pra vocês, essa técnica, ela é restritiva, assim como na banda gástrica. Então, eu já dei um migué pra vocês, que toda vez que for uma bariátrica que for restritiva, o volume é 100 ml, que o paciente vai tolerar a cada 2 horas. Paula, ela é desabsortiva? Não. Por quê? Porque a absorção continua sendo no C, né? Nessa região em formato de C, que a gente chama de duodeno. Então, eu mudei o local de absorção? Não, a absorção continua do mesmo jeito. Então, essa técnica, ela é uma técnica exclusivamente restritiva. E toda técnica restritiva, a gente viu que o volume é 100 ml, tá? Então, ela é chamada de gastrectomia vertical ou sleeve, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Alguns cirurgiões chamam de sleeve, outros chamam de gastrectomia vertical, mas é a mesma coisa, tá? E aí, o paciente só vai tolerar aqui 100 ml a cada 2 horas. Da mesma forma que na banda gástrica. Gente, essa aqui é o balão gástrico. Esse balão gástrico, como vocês podem ver na figura, ele não é uma cirurgia, tá? Então, ele não é um tipo de gastroplastia, ele não é um tipo de bariátrica. Na verdade, ele é uma técnica de bariátrica. Como assim, Paula? Esse paciente aqui, ele vai receber o que a gente chama, a técnica é chamada de balão gástrico. Então, ele vai receber um balão por endoscopia.
Obviamente que esse balão, ele não vai estar inflado, né? Então, pela boca do paciente, né? Então, por endoscopia, esse balão vai estar aqui murchinho, né? Ele não vai estar inflado. Então, esse balão, né, sem estar inflado, vem pela boca, por endoscopia. Quando chegar no estômago, ele é inflado. E aí, o paciente, ele tem o quê? Um balão, de uma certa forma, ocupando o espaço. Lembrando, gente, que esse balão, como ele ocupa, né, um espaço, ele vai, confere que se o paciente for ingerir a mesma quantidade de alimentos que antes, ele não vai conseguir, vai acabar tendo episódio emético, ou seja, ele vai vomitar. Por quê? Porque a capacidade gástrica aqui, gente, do estômago é 100 ml. Então, ele só vai tolerar aqui 100 ml, porque é uma técnica, não é uma cirurgia. Até agora a gente falou cirurgia. Balão gástrico é uma técnica. O paciente não precisa ir para o bloco cirúrgico. Como eu falei para vocês, é introduzido um balão por endoscopia. Então, esse balão gástrico aqui, como eu falei para vocês, ele ocupa apenas um espaço. Então, por isso que a gente diz que é uma técnica restritiva. É uma técnica desabsortiva? Não, porque a absorção continua sendo no duodeno, não houve alteração. Como eu falei para vocês, as técnicas restritivas, o paciente só vai tolerar um volume de 100 ml. Por que só vai tolerar 100 ml? Porque este espaço aqui ocupado, né, pelo balão só vai permitir isso. Então, ou seja, esse balão aqui, ele só vai, como eu posso dizer, ocupar um espaço. Né? E aí vai sobrar o que para esse paciente? 100 ml. Ah, Paula, mas eu sou teimosa, eu vou botar um balão e vou ingerir 200. 100 ml ele vai regurgitar, ele vai vomitar, tá? Vai ter um episódio emético, certo? Então, esse balão, lembrando que o paciente ele não pode ficar por mais de 6 meses. Por quê? Porque esse balão aqui, gente, ele pode se aderir, né? Ele pode ficar aderido à mucosa do estômago. E aí, vocês sabem, né, gente? Depois que aderir, isso aí pode dar uma úlcera, né? Então, enfim, isso aí pode complicar, né? Digamos assim, a situação de saúde do paciente. Então, existe um período. E é o que eu digo, não adianta ele fazer balão, gastrectomia vertical, bypass, e ele não realizar uma cirurgia na cabeça, né? Porque é importantíssimo, a gente vai ver que no tratamento para o paciente de bariátrica é o apoio da equipe multiprofissional, né? Multidisciplinar. Então, o psicólogo tem que estar acompanhando esse paciente, porque não adianta ele fazer a cirurgia e ele não mudar a cabeça, né? Porque senão, todas essas técnicas que eu falei para vocês, quando ele tirar o balão, volta tudo de novo. Aqui, ele retirou a parte de maneira vertical, depois o estômago se dilata, gente, e vai começar a comer tudo de novo. Então, mesma coisa também a banda gástrica, né? Ele não vai ficar com essa banda gástrica para sempre, mas aí ele por exemplo, atingiu, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele, de repente, aqui atingiu o peso. Depois, quando ele for tirar a fita gástrica, ele volta pro peso de novo. Então, a questão psicológica conta muito, né? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Bom, então, vou continuar. Então, até agora, eu já falei de 2 cirurgias e uma técnica. A primeira cirurgia que eu falei foi em relação à banda gástrica, certo? Que aí é uma fita gástrica que a gente utiliza. Falei da gastrectomia vertical e falei sobre uma técnica que não é cirurgia, que é a questão do balão intragástrico. Lembrando que as três formas que eu falei até agora são técnicas, né, e cirurgias restritivas. E o volume é de 100 ml a cada 2 horas, tá? Bom, eu vou falar da Bambambam agora, né? Que essa não é a segunda mais utilizada aqui no Brasil. A primeira, que digamos assim, é comum a gente receber mais paciente de gastrectomia vertical. E a segunda mais utilizada aqui no Brasil é essa, que é a bypass, né? Ou capela, né? É a mesma coisa. Então, na prova de residência, vocês vão ver muito esse nome capela. Mas é a mesma coisa de bypass. Então, a bypass, o que é que a gente observa? Bypass ou também Rux, né? Como se fosse esse Y de Rux.
né? Porque ela tem um formato bypass ou Y de Rooks, porque ela tem um formato como se fosse de um Y, né? Um Y. Se esse estômago tivesse pra cá, ia ficar mais ficaria mais próximo de um Y, né? Aí, como eu falei pra vocês, pra mim isso não é um cirurgião, isso é um artista, né? Então, eu sempre chamava o doutor Luciano, que é expert nisso. Às vezes, Luciano, doutor, você não é um cirurgião, você é um artista, né? Porque realmente, olha o que ele vai fazer, o que foi que ele fez nesse paciente. Então, aqui a gente tem o quê? O esôfago do paciente. O alimento, gente, certo seria vir para o estômago. Mas veja que o estômago está isolado. Então, o alimento do paciente, ele ingeriu do esôfago, vai para onde? Ele vai do esôfago, vai para onde? Pro jejum, tá? Então, o alimento, ele vai do esôfago e vai para o jejum. Paula, onde é que vai acontecer a absorção? Aqui. Exatamente aqui no jejum, tá? E aí, o que é que aconteceu, né? É uma técnica desabsortiva? Sim. Por quê? Porque eu mudei o local de absorção. Geralmente, a absorção não é no C, a absorção deveria ocorrer aqui. Porém, a absorção vai acontecer aonde? No jejum. Paula, ela é restritiva? É. Por quê? Porque você isolou. Quem é que está isolado aqui, gente? Estômago, né, e duodeno. Lembrando, gente, que quando eu fiz a secção, né, ou seja, o corte, veja, o esôfago estava ligado ao estômago e eu fiz uma secção aqui, eu fiz um corte, tá? E aí eu fiz uma anastomose, que é a mesma coisa assim, de uma linguagem bem popular, colar, né? Então eu colei o quê? O esôfago foi colado com quem? Com jejum. Aqui, ó, que a gente chama de anastomose. Então, lembrando, gente, que o estômago que foi isolado, ele foi suturado aqui, né? Já imaginou se o cirurgião não suturasse isso? Às vezes acontece de isso aqui romper, tá? O paciente evolui, né? Enfim, pode ir para um quadro de sepse e infecção generalizada e a óbito, tá? A chance de óbito disso aqui é baixa, tá, gente? Não é... essas cirurgias, todas elas que eu falei, a chance de óbito, ela é mínima, tá? Mas existe, é um risco, né? Principalmente quando o cirurgião não é bom. Mas nos livros, se a gente for ver, no livro tem lá, baixa mortalidade. Mas por que morre muita gente? Porque tem muita gente ruim no mercado, né? Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele só tá pensando no dinheiro. Se você for ver pela OMS, a cirurgia bariátrica é só indicada se o IMC for acima de 40. E se tiver um IMC de 35 a 40, como eu falei antes, e tiver comorbidade. Mas para muitos cirurgiões, não são todos, basta você ter dinheiro e eu já vi pessoas com um IMC de 31, de 30 e que fizeram cirurgia bypass, fizeram uma gastrectomia vertical, basta ter dinheiro, tá? Plano de saúde, cobre, pronto, acabou-se. Bom, então, voltando para cá. Então, lembre-se que o estômago, né? O que foi isolado? Por isso que a gente chama de técnica restritiva. Foi isolado o estômago e foi isolado o duodeno. Então, veja, houve o médico aqui, o cirurgião suturou, certo? Confere isso. Ele suturou. Ótimo. Se ele não tivesse suturado bem, né? Ou então o paciente não conseguiu cicatrizar isso aqui, o que é que poderia acontecer num paciente que é ruim? Por exemplo, o suco gástrico, minha gente, é ácido, poderia cair no abdômen, né? Na cavidade abdominal, atingir peritônio, dar uma peritonite, e aí evolui para uma sepse, e a gente sabe que a sepse é um passo para o céu, né? Então, isso é muito arriscado. Então, tem que estar bem suturado aqui e o paciente tem que cicatrizar bastante. Por isso que a gente vai ver que todas as cirurgias, seja bariátrica ou não, qualquer cirurgia que envolve o estômago, ela tem que ser uma dieta hiperproteica para que cicatrize, né, todo esse processo que foi lesionado, tá? Então, aqui é suturado, certo? Então, é importante que isso aqui seja suturado. Paula, as enzimas do estômago, o suco gástrico, aqui a gente sabe que no duodeno é liberado o quê? Bile, né? As lipases, quimiotripsina, ou seja, as enzimas que quebram os nutrientes, elas são lançadas exatamente aqui, tá? Então, continua sendo lançada essas, como eu posso dizer, essas enzimas, continua,
tá? Essas enzimas, gente, elas vão descer aqui, ó. Só que elas não... se ele não tivesse feito cirurgia, o que é que acontece? O alimento ia chegar aqui e as enzimas iam quebrar aqui e o alimento ia ser absorvido aqui, tá? Só que essas enzimas, gente, vão descer, ó, e vão chegar aqui. Quando o alimento que veio do esôfago passou pelo jejum, chegar nesta parte do jejum, este alimento vai, digamos assim, ser degradado aqui, né? Então, por exemplo, o pão, por exemplo, sei lá, o indivíduo ingeriu um pão. Ele vem, o pão tá aqui, a enzima que é a amilase pancreática vem e quebra aqui e o pão é absorvido aqui, tá? Então, só que isso, o que é que pode acontecer muito nesse tipo de cirurgia, que a gente chama de assincronia intestinal, que é o quê? O pão chegar aqui e a enzima ainda tá na metade do percurso. E aí, ou seja, esse pão não vai ser degradado e acaba indo para as fezes, tá? Então, a gente sabe que na corrente sanguínea, gente, não passa pão, ninguém vai ver, é o que eu digo sempre, né? É o que eu digo sempre nas aulas, né? Eu digo, olha, gente, vocês têm que pensar igual o nosso intestino. Ninguém vai ver passando por aqui na corrente sanguínea um pão. Ó, meu pão tá passando aqui. Ninguém vai ver passar aqui uma macaxeira. Não. Ninguém vai ver um cuscuz sendo passar na veia. Então, esse alimento ele precisa ser quebrado. Se a enzima não quebrar, a gente não absorve, vai para as fezes. Então, exatamente... Deixa eu virar para cá. Exatamente o que acontece aqui, tá? Então, o alimento chega, as enzimas são produzidas aqui no pâncreas, né? O pâncreas não tá aqui o desenho dele, mas ele lança, né, as enzimas aqui, né? Então, as enzimas que quebram proteína, lipídio e carboidrato. Que é a quebra carboidrato é a amilase pancreática, a que quebra lipídio é a lipase pancreática e tem a que quebra proteína, que é tripsina e quimiotripsina. Que isso não é nem assunto da gente, tá? Isso é fisiologia. Eu tô só reforçando pra vocês aqui que essas enzimas descem pra quebrar o alimento, tá? E aí, gente, por isso que a gente diz que essa técnica, ela além de ser restritiva, por que ela é restritiva? Porque eu isolei. Então, eu sempre boto, gente, na prova diversas figuras dessas 4 cirurgias para vocês saberem qual é a cirurgia e como tem que ser o volume e a evolução de dieta desses pacientes. Por quê? Porque você tem que entender a cirurgia para poder entender a dieta. Então, é importante que vocês entendam o processo cirúrgico também, tá? Para que você não venha passar a dieta errada, porque tudo depende um do outro, tá? Então, lembrando que, só recapitulando, o alimento ele sai do esôfago, vem para o intestino. Então, as enzimas que foram produzidas no duodeno vão entrar em contato com esse alimento, vai ser quebrado e a absorção vai acontecer aqui. Então, só recapitulando, essa técnica bypass, ela é tanto restritiva porque você isolou o estômago e você isolou o duodeno. E ela também é desabsortiva, por quê? Porque ela mudou o local de absorção. Os alimentos não vão ser mais absorvidos no duodeno, vão ser absorvidos no jejum. Gente, mas no jejum a gente ainda absorve bem. Claro que não vai ser 100% como no duodeno, mas no jejum a gente consegue absorver muito bem, tá? E aí eu pergunto pra vocês, essa técnica, ela é mais restritiva ou ela é mais desabsortiva? Obviamente, ela é mais restritiva. Por que ela é mais restritiva? Porque olha o tamanho do local que eu isolei, gente. Eu isolei um estômago, eu isolei um duodeno e uma parte do jejum. Então, ela é mais restritiva. Ela é desabsortiva? É. Porque a absorção não vai acontecer mais no duodeno, vai acontecer no jejum. Porém, no jejum a gente ainda absorve bem, tá? Então, ela é desabsortiva, mas ela é mais o quê? Restritiva. Volume desse paciente, 15 ml, 30 ml no máximo, a cada 15 minutos, tá? Então, um volume muito pequeno, né? Esse paciente não vai tolerar muitos volumes. Por quê? Porque ele isolou o estômago, gente. Toda vez que você vai ter um isolamento do estômago, né, uma retirada muito grande do estômago, isso reduz o volume cada vez mais do paciente, tá?
toda essa parte de volume eu vou fazer um esqueminha aqui para facilitar, tá? O que eu quero nesse primeiro momento é que vocês entendam a diferença de uma cirurgia para outra, tá? E a última cirurgia é essa daqui, que a gente chama de biliopancreática. As duas são biliopancreáticas, tá? Então, essa daqui, gente, essa técnica biliopancreática, ela não é muito utilizada aqui no Brasil, né? Poucos casos, a gente tem pouquíssimos casos de pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, né? Que aí eu já digo a vocês, você tem que ser um artista, né? Pra fazer um negócio desse, né? E aí, esse tipo de cirurgia, inclusive, gente, o paciente, ele assina um termo praticamente dizendo assim, eu aceito morrer. Por quê? Porque esse tipo de cirurgia, ele não é credenciado, ele não foi credenciado com o Conselho Regional de Medicina, tá? Então, você meio que é um cobaia. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com esses pacientes daqui a 20 anos, né? É uma cirurgia relativamente nova que tem acontecido nos últimos 5 anos. Então, de 5 anos para cá, esses pacientes, né, têm feito esse tipo de cirurgia. Mas a gente não sabe, a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer com eles daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. A gente não tem, né? Porque, como eu falei para vocês, é uma cirurgia relativamente nova, não está credenciada no Conselho Regional de Medicina, porém, quem quiser fazer, faz um termo, né? Obviamente, assina um termo, né? De se responsabilizando que você entregou sua vida na mão de Deus para ele definir daqui a uns anos o que vai fazer, tá? Então, é basicamente isso. Paula, é indicado... então vou lá, vou ser um cobaia. Também não é assim, tá? Para entrar como cobaia na pesquisa, você precisa ser um super obeso, né? Não sei se vocês verem aqueles casos da Discovery, né? Tem muito no caso na Discovery, assim, tipo... paciente lá, 250 quilos, aí vem um guindaste e leva. Então, nessa situação, você pode ser um cobaia, tá? Então, o IMC acima de 50, que é o super obeso, pode chegar a fazer essa cirurgia. Aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas, né, digamos assim, se inscreveram, né, se submeteram a esse tipo de cirurgia, né? No exterior também tem sido feito em pouca quantidade, não é tão comum. Mas como existe de fato, né? Eu acho que eu conheci, no máximo, uns 4 pacientes que fez esse tipo de cirurgia. Não mais do que isso, tá? Mas o que é essa biliopancreática? Vê o rebu, que é. As duas são biliopancreáticas, certo? Só que a gente chama esse aqui de um termo em inglês chamado Sweets e esse aqui Scorpionare. Porque é como se ela tivesse um formato de um escorpião. Scorpionare e esse aqui é Sweets. Mas o volume é o mesmo, tá? Só que a cirurgia... E as duas são biliopancreáticas. Então, vamos lá para essa primeira aqui. Então, essa Sweets, né? Então, o que foi feito aqui? Primeiro, foi retirado o estômago, né? De maneira vertical. Então... Essas cirurgias são 2 em 1. Então, o que é que eu tô querendo dizer? Primeiro, o médico vai ter que fazer uma gastrectomia vertical, que eu já falei aqui. Se você não lembra, volta o vídeo para recapitular, que é importante saber o que é uma gastrectomia vertical. Então, o paciente aqui recebeu, né, sofreu fez uma cirurgia aqui de gastrectomia vertical. E em seguida, gente, ele fez uma anastomose. O que foi que ele colou aqui, gente? O que foi que ele colou aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui, olhando esta figura, né? Então, vê, o local de absorção é o C. Confere comigo. Então, o duodeno foi isolado. Confere, aqui foi feito, né, uma sutura para justamente as enzimas não caírem aqui, né? A lipase, né? A amilase não cair aqui no peritônio e dar uma peritonite. Então, as enzimas são lançadas aqui. Olha o caminho que ela vai percorrer. Duodeno, jejuno, 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 jejuno. O local de absorção é aonde? Ilho. Então, minha gente, o que é que a gente absorve no ilho? Nada. Ilho é praticamente o local perto daqui, fezes,
Ou seja, o alimento praticamente vai todo para as fezes. Né? Se a gente for ver, por isso que a gente diz que essa técnica é uma técnica mais desabsortiva. Ela é restritiva? Por que ela é restritiva? Porque ela restringe uma boa parte do intestino. Então, a gente diz que é uma técnica mista, né? Igual a bypass é uma técnica mista, porque ela é tanto restritiva como desabsortiva. Só que ela é mais o quê? Desabsortiva, porque o local de absorção é muito distante, gente. Então, o que foi que aconteceu aqui, gente? Praticamente, o que foi que houve? Foi feita uma gastrectomia vertical e foi feita uma anastomose, ou colou na linguagem do matuto, que foi colado aqui, o ilho. E aí o alimento, ó, vai ser absorvido nessa região aqui do ilho, tá? Então, veja, o alimento vem no esôfago, passa pelo estômago, vem para o ilho e já no final, no ilho terminal, é que ele vai ser absorvido. Lembrando que aqui tem uma maior chance de diarreia. Por quê? Né? Porque ela é uma técnica muito desabsortiva. Daqui, minha gente, que a bile, né, as enzimas, vai fazer esse percurso todinho para chegar aqui, o alimento praticamente já está nas fezes. Então, ou seja, a absorção é zero. Então, o risco nutricional dessa aqui é muito maior, a deficiência nutricional, né? Numa escala, essa daqui seria em relação ao grau de desnutrição no paciente, seria em primeiro lugar. A segunda, a bypass, né? Mas ainda no jejum a gente consegue absorver bem. E a terceira, que tipo, a gastrectomia vertical, foi o que eu disse. Toda cirurgia tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem dessa aqui? Tem uma menor repercussão a nível de estado nutricional. Porém, a chance de voltar ao peso inicial é muito grande. Então, isso varia muito, tá? Bom. Lembrando que essa aqui é uma bypass. Paula, como é que eu não erro na prova nunca que isso aqui é uma bypass? Que isso aqui não é uma bypass? Como é que eu faço para ter certeza que é uma bypass? Sempre a bypass, quem é que vai estar pendurado aqui na linguagem popular? O estômago e o duodeno sempre vão estar pendurados, ou seja, vão estar isolados, né? Numa biliopancreática, como é que eu faço para não errar? Olha quem está isolado. O estômago está isolado? Não. O estômago está isolado aqui? Não. Quem está isolado é quem? O intestino. Se você tem o intestino isolado apenas, né? A gente diz que é uma biliopancreática. Lembrando também aqui, gente, que o estômago continua, né? Na bypass, a gente viu aqui na figura que o estômago, ele não participa, né? Ele foi isolado. Aqui não. Na biliopancreática, o alimento, o alimento passa pelo estômago. Por isso que o volume tolerável aqui é maior, né? Então, aqui o paciente pode receber na biliopancreática 200 ml. Por quê? Porque aqui o alimento passa pelo estômago. Quando o alimento não passa pelo estômago, que é o caso da bypass, tá vendo? Que eu falei pra vocês que é 30 ml a cada 15 minutos. Por que 30 ml? Porque o alimento não passa pelo estômago, ele do esôfago já vai pro jejum, tá? Então, nessa situação, como o alimento passa pelo estômago ainda, a gente coloca 200 ml a cada 2 horas por paciente. Lembrando que o alimento só vai ser absorvido aqui, perto do ilho, já perto onde vai lançar as fezes, tá? Essa aqui é biliopancreática, que a gente chama de Sweets. Essa aqui é biliopancreática, só que a gente chama ela de Scorpionari, né? Então, basicamente, o que seria essa Scorpionari? Lembra que a gastrectomia, ela pode ser vertical ou horizontal. Quando a gastrectomia for horizontal, certo? Você faz uma gastrectomia horizontal e vai fazer uma anastomose com o quê? O que é que você vai colar aqui, gente? O ilho, tá? E a absorção, o alimento vai do esôfago, vai cair no estômago e depois ele vai... Onde é que é o local de absorção? Aqui, ó. Onde o alimento vai se encontrar com as enzimas, né? Por exemplo, a bile aqui, né? Que é armazenada na vesícula biliar, é lançada aqui, ó. Ó, o caminho da bile que ela vai percorrer.
Parece uma cobra, né? Ou seja, o alimento, o azeite, digamos, o indivíduo ingeriu o azeite. Passou aqui, ele vai chegar intacto aqui, ó, o azeite. Ele vai só ser quebrado aqui. Confere que no ilha a gente absorve pouco e quase, né, o tempo de absorção também é pequeno, porque já vai o alimento para, né, a formação do bolo fecal. Então, a absorção é mínima aqui, tá? Então, nas duas biliopancreáticas, né, a absorção ocorre no ilho. O que é que diferencia uma cirurgia da outra? Apenas a gastrectomia. Na Scorpionari, ou escorpião, né, no formato escorpião, você vai retirar o estômago de maneira vertical. E aqui, o estômago foi retirado de maneira vertical. Não assim, né? Foi retirado assim. E aqui foi assim, certo? E as duas, o estômago vai fazer uma anastomose e vai colar com quem? Com ilho. Volume que as duas toleram, 200 ml. Por que mais? Porque tem a presença do estômago. Essa técnica é uma cirurgia, perdão, não é uma técnica, é uma cirurgia mista. Por que uma cirurgia mista? Porque ela tolera, porque ela é tanto restritiva, porque olha a parte que eu isolei, né? Ela é tanto restritiva, como também ela é desabsortiva, porque a absorção vai acontecer no ilho. Porém, a repercussão maior vai ser mais na absorção. Então, por isso que ela é mais desabsortiva, tá? Então, vamos para cá. Agora, vamos para a dieta. Já que a gente já aprendeu as técnicas, então na prova eu sempre coloco várias imagens, várias figuras, para que você identifique qual o tipo de cirurgia, o volume e como é que tem que ser a evolução da dieta, tá? Então, vamos fazer um esqueminha aqui para facilitar a nossa vida. Tá? Só um minuto. Bom, então, como eu falei pra vocês, né, a cirurgia bariátrica, basicamente o que a gente vai falar aqui é tanto da técnica como da cirurgia. Então, eu vou colocar aqui, né, balão. Deixa eu botar aqui. Intragástrico, certo? Então, aqui é uma técnica, lembrando que não é uma cirurgia. Só um minuto, tá, minha gente? A gente tem aqui o balão intragástrico, né? A gente tem também o que eu falei pra vocês de banda gástrica. Que é aquela que eu falei pra vocês que se passa uma fita no estômago do paciente. E a outra que eu falei pra vocês é quem? Gastrectomia vertical. Tá? Então, só daqui a pouco eu melhoro a visualização, tá, minha gente? É porque realmente segurar o celular e escrever ao mesmo tempo é babado. Bom, então, como eu falei pra vocês, o balão intragástrico é aquela técnica que você coloca o balão. A banda gástrica é aquela que é a fita que fica lá como se fosse um anel, né? Regulando, né, a capacidade gástrica do estômago. E a gastrectomia é quando você vai tirar o estômago de maneira vertical. Eu falei pra vocês que essas três técnicas, né? Então, eu vou botar até aqui um chave. Eu disse que elas são restritivas. Então, gente, toda técnica restritivas, todas as restritivas, eu falei do volume, né? O volume vai ser o quê? 100 ml a cada 2 horas, que o paciente vai tolerar. 100 ml a cada 2 horas. 100 ml a cada 2 horas. Certo? A primeira dieta do paciente, quando ele faz cirurgia, a gente sempre inicia com dieta líquida de prova, tá? Então, a dieta líquida de prova, a gente vai... Eu vou botar aqui, líquida
de prova. Então, quanto tempo o paciente vai ficar de líquida de prova? Geralmente, gente, nesses tipos, tanto na técnica como também no balão, na cirurgia de banda gástrica e gastrectomia vertical, o volume que geralmente, os dias de líquida de prova geralmente variam de 1 a 3 dias, tá? Então, eu coloquei aqui uma média de 1 a 3 dias. Então, o paciente fica lá recebendo a líquida de prova, tá? Gente, quem não lembra, essa parte de líquida de prova, líquida total, eu já foi trabalhado em semestre passado. Então, se você não lembra, pode me procurar, a gente tira dúvida, né? Lembre-se que as aulas, elas são gravadas, mas no horário da disciplina eu estou disponível, né? Se for preciso, até para dar uma aula de novo em relação do semestre passado, mas é importante que vocês resgatem essas informações. Então, líquida de prova corresponde à água de coco e a chá, né? Lembrando que o paciente, gente, todo paciente que faz cirurgia no estômago, é importante que ele fique 1 mês sem lactose e sem sacarose, tá? Então, esse chá não pode com açúcar, né? Então, ele fica por 1 mês sem lactose e sem sacarose, por conta da síndrome de DUP, tá? Que daqui a pouco eu falo um pouco sobre ela, tá? Então, para o paciente não complicar, e é muito comum a síndrome de DUP desse paciente, que é como se o paciente tivesse uma hipoglicemia, desmaio, calafrios, né? Parecendo que vai morrer, né? Eles sentem a sensação como se estivesse morrendo, né? Então, é bem perigoso. Então, é interessante que a gente não coloque nem sacarose e nem lactose para esse paciente por 1 mês. Então, ele fica de 1 a 3 dias, tá? Lembrando, gente, que ele fica no hospital, tá? De líquida de prova de 1 a 3 dias. Bom, se eu chego lá pro paciente e durante 3 dias ele tá lá com água de coco e chá, e a gente vê que, respeitando esses volumes, tá? E aí a gente vê... que ele não vomitou, não distendeu, né? Não teve diarreia. Então, ou seja, ele tolerou a dieta, a gente evolui para a dieta que a gente chama de líquida total. Tá? Então, o que é uma dieta líquida total? Ele vai poder todos os sucos, né? E leite, só que leite sem lactose, tá? Então, ele vai poder o leite de soja, de amêndoas, ou leite integral sem lactose. O importante é que ele não faça contato durante 1 mês com lactose, nem com lactose e nem com sacarose, tá? Então, quanto tempo ele fica nessa líquida total, né? Então, geralmente, gente, ele fica, como eu posso dizer para vocês, em torno mais ou menos de 7 dias. Então, agora, óbvio, minha gente, que isso vai variar, né, de paciente para paciente. Óbvio que tem paciente que tolera, digamos assim, né, menos, né? Então, às vezes, é o que eu disse, às vezes tem, por exemplo, a gente vai ver na bypass, é o que eu digo sempre, a gente vai ver na bypass, por exemplo,
Então, não é tão, como eu posso dizer, tá falando do som, né? Deixa eu ver se melhora. Espero que tenha dado pra entender. Se não, minha gente, vocês vão lá no direct que eu explico tudo de novo, tá? Espero que tenha dado pra entender. Mas o que eu queria falar pra vocês é isso. Nós não somos uma calculadora. Então, a gente ver tudo muito bonito lá no livro. Ele vai ficar 7 dias, né? 15 dias na líquida total, enfim, ótimo. Mas a gente tem paciente que realmente não fica, tá? Então, vamos só dar esse crédito. Ter esse cuidado de ir conforme a tolerância do paciente. Lembrando que o paciente não vai para casa de líquida de prova, tá? Então, se ele não tolera a líquida de prova, ele fica preso no hospital, só vai embora quando ele tolera a líquida de prova. Porque a gente não vai levar o paciente para casa na água de coco. A gente não vai poder dar alta pro paciente na água de coco, tá? Então, vamos voltar para cá, que o babado é forte. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, líquida de prova, chá e água de coco, 3 dias, né? De 1 a 3 dias. Gente, tem paciente que é top mesmo, viu, gente? Que um dia já tolera a líquida de prova, no outro dia eu já vou para a líquida total. Eu coloquei aqui uma média de 1 a 3 dias, tá? E a líquida total, gente, então quanto tempo esse paciente ele fica na líquida total? Geralmente é 7 dias. Vou botar aqui até 7 dias. Até 7 dias. Porque a gente vai ver que na bypass e na bilopancreática é 15, tá? Então, mas na líquida total ele vai poder todos os sucos sem açúcar e ele vai poder leite sem lactose. Tá? Então, lembrando, gente, que a dieta tem que ser sempre hiperproteica para cicatrizar. E a gente vai ver que a gente vai usar o whey protein. Vou mostrar aqui para vocês algumas opções de suplemento, caseína. Então, a gente vai ter que usar essa suplementação para colocar 60 gramas em torno, no mínimo, desse suplemento, para que a dieta fique, apesar de ser uma líquida total, né, ela fique hiperproteica. Obviamente que vai ser uma dieta hipocalórica, porque eu quero que um paciente de bariátrica, eu quero que ele emagreça, né? Eu vou querer um paciente obeso sem emagrecer, então a dieta é hipocalórica, tá? Ela vai ser hipolipídica, porque não tem como você fazer normolipídica numa dieta líquida, né? Só a partir da pastosa que a gente consegue fazer uma dieta normolipídica. Mas aí ela fica sendo hipolipídica nesse sentido, tá? Bom, então o meu paciente ficou 7 dias. Lembrando que esses 7 dias, minha gente, ele tá em casa. Aqui ele tá no hospital. Então ele ficou lá 7 dias no máximo, né? De suco, vivendo de suco, enfim. E com essa suplementação, tá? Suco, leite, pó de iogurte. Agora lembrando que é sem lactose, tá? Então pode ser o líquido sem lactose e sem sacarose. Pronto, ele fica ali por até 7 dias. Depois da líquida total, a gente sabe que a gente vai ter que evoluir para qual? Líquida pastosa. E aí ele vai ficar mais 7 dias, tá? Então eu vou botar aqui do 7º dia após a operação, após o período pós-operatório, até 15 dias. Então eu vou botar aqui de 7 até 15 dias. De 7 até 15 dias. E ele aqui nessa situação, tá, gente? Então, essa líquida pastosa, qual a diferença? A gente já viu isso, né? Na líquida pastosa, ele vai poder tudo. Ele vai poder feijão, arroz, ele vai poder a macaxeira. Só que tudo o quê? Liquidificado. Tudo vai ser liquidificado, né? Para esse paciente. Tá? E botando sempre a suplementação de proteína, né? Para deixar a dieta hiperproteica, tá? Então, ele fica... Lembrando, gente, que o paciente, ele recebe alta. Você vai dar 2 cardápios para ele. Você vai dar um de líquida total e você vai dizer a ele, olha, você fica fazendo esse cardápio por 7 dias. Se o senhor, né, não vomitar, não distender, não tiver diarreia... Aí o senhor vem e faz vai para a líquida pastosa. Porém, se o senhor continuar com diarreia, o senhor não usa esse cardápio aqui, tá?
esse líquida pastosa. Não vá para... Se aqui o seu tá com sangramento, né, vomitando, com diarreia, sentindo dor, o seu não vem para esse cardápio. Lembrando que, gente, eles retornam pra gente, o ideal é a cada 15 dias. Então, veja que ele recebeu alta na líquida de prova. Ele recebeu alta na líquida de prova e depois ele foi pra líquida... deixa eu melhorar aqui, aproximar mais. Ele recebeu alta na líquida de prova, depois ele foi, né, ficou em casa por 7 dias com líquida total. E depois, mais 7 dias, ele também está em casa na líquida pastosa. E aqui é que ele volta para vocês para ser reavaliado. A cada 15 dias ele volta para uma reavaliação. E aí, gente, é o tempo que a gente vai ver que depois da dieta líquida de prova, líquida total, líquida pastosa, ele vai para a dieta o quê? Pastosa. E aí, gente, ele vai ficar mais 15 dias. Lembrando que dieta branda... tá? É só depois de 1 mês. Já ajeito aqui a imagem para vocês. Deixa eu só escrever aqui. Então, depois de 30 dias, depois de 1 mês, ele vai para a dieta branda. Tá? Então, voltando para cá. Então, na pastosa, ele vai ficar o quê? De 15 dias, do 15º dia até os 30 dias do pós-operatório, ele vai ficar na pastosa. 15 a 30 dias na pastosa. 15 a 30 dias na pastosa. Então, só reforçando que na líquida pastosa, ele vai ingerir todos os alimentos, só que liquidificado, lembrando, sem lactose, sem sacarose por 1 mês. Na pastosa, ele vai ficar, né, quando você reavaliar que ele tolerou a total e a pastosa, você vai iniciar a pastosa naquele mesmo dia e deixar por 15 dias na pastosa. E depois de 30 dias, inicia a dieta branda. A pastosa, gente, ele vai poder tudo, sem lactose, sem sacarose, só que agora machucado. Essa macaxeira não precisa ser mais liquidificada, ela precisa ser machucada. Essa banana não precisa mais ser liquidificada, ela pode ser amassada, esse mamão pode ser amassado, né? Então, esse feijão, ele não precisa ser liquidificado, ele vai ser amassado. E na branda, ele vai ter um alimento bem cozido, já na consistência mais próximo do normal. E depois de 15 dias, ele já tá aí livre para uma dieta livre, né? Sempre depois de 15 dias. Certo, gente? Bom, essa é uma coisa que eu peço muito na prova. Que eu peço para vocês identificarem... o volume, né, do paciente conforme a cirurgia, os tipos de dietas, né, então a evolução de cada dia, né, quando, né, então para vocês não evoluir errado, porque já aconteceu de eu pegar um paciente, gente, que você não sabe fazer, não faça. Colocaram para o paciente, era para o paciente evoluir de uma líquida total para a líquida pastosa, colocaram na pastosa. O paciente evoluiu com uma fístula, né? Então, tem pacientes, para você ter ideia, teve um paciente, inclusive foi tema de Inter, teve um semestre que a pessoa fez uma bariátrica e aí eles ficam se achando, né? Porque eles vão tolerando, aí eles vão se achando. Eu tolerei, fiz a cirurgia, não tô sentindo síndrome de Down, não tô tendo nada. E aí faz uma trela, que aí foi para um churrasco e foi comer rabada, feijoada, não teve outra. Foi para parenteral, gente. Ficou tão grave que aí formou uma fístula, que aí também já foi semestre passado trabalhado. Quem não lembra, por favor, me procura. Tá? Que uma fístula, em outras palavras, até eu dei um exemplo do semestre passado, que o alimento de uma paciente Doralice, o alimento ao invés de digamos assim, seguir o intestino, saía pelo umbigo, né? Então, é igual eu ter, por exemplo, o alimento deveria passar por aqui, né? Pelo intestino. De repente, aconteceu aqui, em outras palavras, um buraco. O alimento, ao invés de passar por aqui, vai passar por esse buraco. Em outras palavras, é um desvio de trânsito intestinal, né? Ou seja, uma fístula. O alimento deveria passar aqui. Se eu quebrar essa, como eu posso dizer?
Ah, tá. Mas, gente, ó, em relação à interação entre a aula, vai ser no final, tá? Eu fico aqui até meia-noite, mas os vídeos ficam muito longos. Então, assim, realmente, eu sei que algumas pessoas querem interação na mesma hora, porém os vídeos ficam muito longos e fica muito repetitivo. Chega gente, inclusive, que chega atrasado. Tipo, a gente já passou, tipo... Quanto tempo? Já 1 hora que a gente tá aqui falando. Aí chega uma pessoa, tipo, há 10 minutos e quer perguntar uma coisa que já foi falada. Então, no final, a gente vai interagir. Não se preocupe, não, viu? E o pessoal da noite, a gente vai interagir dentro do horário noturno, tá? Bom, e aí,